Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na tarefa do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, sou uma trabalhadora da ASECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Estamos nesse entendimento do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e hoje nessa tarefa de entendermos 3 questões que vão ser comentadas logo a seguir, e continuamos nessa tarefa do aprendizado online. A casa já se encontra em atividade parcial, atendendo aos requisitos de abertura, mas sabemos que muitos dos nossos companheiros, dos assistidos, dos frequentadores, ainda não podem comparecer em decorrência da situação da pandemia. Então temos que nos direcionar, continuar os estudos, continuar no Evangelho no lar, nas nossas preces, na nossa conexão com o nosso Pai da Vida, o nosso Criador, com o entendimento dos ensinamentos de Jesus, e assim nós vamos conseguindo superar os desafios, as nossas dificuldades, as nossas tarefas assumidas, que isso também vai fazer parte do tema do estudo dessa noite, dos compromissos assumidos quando estamos na espiritualidade. Então agora aqui, encarnados, estamos no enfrentamento. E o que nos conecta ao nosso Criador é a nossa fé, a nossa persistência no caminho do bem, através do nosso modelo e guia Jesus. Então, para darmos início, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai da Vida, tendo gratidão por essa oportunidade, que nós possamos sentir essa presença amorosa a nos intuir, adentrar em nossos lares, em nossos corações e nos deixando propensos ao amor, ao perdão. Então que nós possamos sempre estar conectados com os benfeitores através do nosso pensamento, através da nossa reforma íntima, das nossas virtudes. Vamos sendo abraçados por essa espiritualidade amiga e benfazeja, que incansavelmente está conosco em todos os momentos, a nos intuir, a nos auxiliar, a nos dar sustentação. E que todo esse carinho e essa compaixão divina possa nos inspirar no caminho do bem, no caminho da caridade, principalmente nos momentos nos quais nos encontramos agora. Temos que nos revestir de tudo que aprendemos com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho, com a nossa reforma íntima, pois só assim iremos superar tudo aquilo que acontece no nosso planeta na atualidade. Então só o amor, só a esperança num futuro melhor é que nos direciona ao bem, ao bom compartilhar com o nosso próximo, com aqueles que se encontram conectados conosco na mesma família, pois estamos juntos não por acaso, estamos
comprometidos com esse amor, a corrigirmos, né, as nossas deficiências com aqueles que nos cercam. Então, todos esses que estão conosco nesta jornada, que se apresentam a nós na nossa família, ou no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio onde circulamos, todos esses são presentes amorosos que a vida nos oferece para que possamos cultivar e aprender o real significado da vida. É o amor, a caridade, o perdão, a compaixão, a paciência, a tolerância. E só assim iremos conseguir banir dos nossos corações a chaga da humanidade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, que nós possamos modificar todas essas mazelas primitivas que ainda carregamos dentro de nós, através do Evangelho, através dos ensinamentos da doutrina, que nós possamos ter essa compreensão. Sendo assim, pedimos licença para iniciarmos o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos falando do Livro dos Espíritos, no capítulo 10. O tema central desse capítulo é a Lei de Liberdade. E hoje nós estamos fazendo a apresentação aqui sobre a fatalidade. Então, antes de entrar nesses 3 itens que nós iremos falar hoje, é o 856, o 57 e o 58, nós vamos falar brevemente o que é essa fatalidade que o Livro dos Espíritos vem nos esclarecer. O que a espiritualidade nos esclarece sobre a fatalidade? Então, a fatalidade, ela não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, a fatalidade, ela está atrelada a esse compromisso que nós assumimos na espiritualidade antes de estarmos aqui, nesse mundo material. Então, nós vamos ter que passar por alguma situação, ou é uma prova, ou é uma expiação, ou uma missão. Então, o espírito, ele escolhe, e ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, todas as tendências boas ou más, que a elas são inerentes. Então, essas fatalidades, elas estão atreladas a essas escolhas que o espírito faz, a decorrência das escolhas, as boas e as más, sabendo que toda causa tem uma consequência, Todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Então, tudo está pautado na maneira que a gente faz as escolhas. Se nós vamos ter que passar por alguma dificuldade, fazendo escolhas que dificultam o nosso caminho, ou fazendo escolhas mais assertivas, que vão direcionando a nossa vida para uma condição de uma jornada um caminho mais assertivo, mais reto. Então, vamos entendendo, Mas isso se reduz à fatalidade, porque depende da vontade de ceder ou não a essas tendências. Então, nós temos o livre-arbítrio e muitas fatalidades são em decorrência dessas escolhas que a gente faz. Porque nós trazemos as nossas tendências, das nossas imperfeições, da nossa condição ainda de espíritos primitivos, trazemos ainda
muitas dificuldades enraizadas dentro de nós que dificultam as nossas escolhas. Então, o detalhe dos acontecimentos está subordinado à circunstância que ele próprio provoca por seus atos, e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhes sugerem. Então, nós temos, né, as nossas conexões mentais, né? Como os rádios estão sintonizados por ondas, né? O nosso pensamento também sintoniza. Então, depende do tipo de pensamento, de condição, né? Depende também da nossa condição moral. Nós vamos atraindo intuições, né? De espíritos benfeitores que vêm nos auxiliar, ou também de espíritos que ainda desconhecem, né, essa condição da superioridade e também podem influenciar de forma negativa a nossa condição por afinidade de pensamento. Isso também pode nos arrastar por uma condição muito difícil, mas depende de nós ceder ou não essa condição. Então, precisamos ficar muito atentos, né, nessa condição da nossa sintonia, da nossa condição de nos conectarmos, né, com aqueles que estão nos intuindo para as coisas do bem ou coisas que vão nos conduzir às dificuldades e às vicissitudes, né, as dificuldades, muitas vezes por nós atrairmos mesmo essa condição. Porque cada um escolhe, né, aqueles que querem ter do seu lado. Nós fazemos as escolhas. Se nós queremos ter os benfeitores dos nossos lados ou aqueles nossos irmãos que ainda se encontram, né, no equívoco. Então, eles não estão conosco por acaso, né? As nossas virtudes, os nossos vícios, as nossas imperfeições é que vão fazer, né, essa conexão. Então, temos que tomar muito cuidado e ficar atento e vigilantes com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, a prece, nessa conexão também com a espiritualidade, ela nos orienta, né? Através da nossa prece, né? O Pai Nosso, a gente pede, né? Não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nós temos que policiar esse pensamento, nós temos que vigiar e orar o tempo todo, para que a gente não faça da nossa existência, né, que ela não seja fadada às fatalidades das quais nós poderíamos ser desviados, dependendo dessa nossa condição de mudar, né, esse nosso padrão de vibração. Então, aqui só foi uma introdução para a gente entender, né, do tema central da fatalidade, o que vem ser essa fatalidade. Então, essa fatalidade são as escolhas, né? Então, dentro daquilo que cada espírito vai passar aqui na condição do mundo material, né, ele vai ter que cumprir algumas coisas, e algumas coisas são consequências, né, do gênero da existência do que o seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Então, vamos para as questões agora, né, diretamente. Questão número 856, Kardec pergunta para a espiritualidade. O espírito sabe antecipadamente o gênero de morte pelo qual deve sucumbir? Então, aqui estamos falando da fatalidade, né? E Kardec pergunta para a espiritualidade se o espírito sabe, né, com antecedência, de como que vai ser a morte dele. Será que tem como o espírito saber isso?
E a espiritualidade responde: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer de tal maneira antes de que de outra, mas sabe igualmente que as lutas que terá de sustentar para evitar, e que Deus o permite, não sucumbirá. Então aqui a espiritualidade, né, ela vem assertiva nos explicando. Aqui a gente pergunta se sabe o gênero de morte, ele responde, sabe o gênero de vida. Então ele fala sobre vida. Então o espírito sabe que tipo de vida escolheu, que o expõe a alguma situação de morrer dessa ou daquela maneira. Mas também sabe que se ele tiver forças para lutar, se ele tiver a coragem, a determinação para evitar alguma situação que o expõe àquele tipo de perigo, de circunstância, de ambiente, que vai poder direcionar tal fato no desencarne. Então, se ele tiver essa condição, Deus pode até não permitir que ele venha desencarnar daquela maneira. Então vamos entender, né? O que quer dizer isso? Então a alma, ela sabe mais ou menos, né, qual vai ser o gênero da morte dela. Isso em decorrência da vida que escolheu, porque essa vida o expõe em detrimento de uma coisa ou de outra, dos riscos que ele corre, né? Mas pode mudar, isso pode mudar conforme a lei divina, pois nós temos, né, a nossa vida como se fosse um livro dentro de nós. Então nós não estamos começando agora, a gente já tem uma história percorrida, né? Se escolhemos um tipo de vida, se escolhemos um tipo de vida a levar na Terra, nós somos inspirados por esse registro. Então nós temos, né, lembranças que vêm com certa clareza para nós. Isso depende da elevação de cada espírito, né, de cada alma. Então ele tem lá a intuição, ele tem uma inspiração do gênero de coisas que ele está passando. Mas ele pode receber alguma, dependendo da condição dele, de melhora, de aprimoramento, ele pode evitar alguma condição difícil diante dessa prova, dessa expiação ou dessa missão. E quanto mais elevado nós somos, né, então a quem muito foi dado, muito será cobrado, quanto mais condições de elevação nós temos, mais a gente vai ser culpado se a gente desviar, né, do nosso objetivo, da nossa missão. Então, se a gente tem lá uma condição de superar uma dificuldade, por exemplo, eu tenho uma certa rebeldia, eu vim aqui na condição de que eu tenho que superar a minha rebeldia, então eu tenho que me tornar uma pessoa mais flexível, mais obediente, entender melhor as regras, dominar meu mau gênio. E, por exemplo, eu sou um adolescente, recebo orientações dos meus pais, né, de como melhor proceder para evitar certos perigos, mas eu tenho o meu gênio, eu tenho o meu ímpeto, né, de juventude, e acabo fazendo escolhas por caminhos que vão me desviando, que vão me conduzindo à condição mais difícil, a amizades que não são favoráveis. Então, eu vou me deixando levar por uma condição que eu trago de dificuldade, que eu tenho que superar, vou recebendo esse auxílio dos meus pais, né, orientações, intuições,
mas não sigo nada disso. E vou me desvirtuando, né? Vou conduzindo a minha vida para uma condição difícil e de repente eu me envolvo numa situação de perigo, de violência e sofro um desencarne na juventude de forma abrupta, inesperada, uma fatalidade, mas poderia ter talvez sido diferente. Se porventura eu tivesse ouvido mais meus pais, seguindo os bons conselhos, seguindo num caminho mais assertivo, andando por caminhos mais suaves. Então, assim, né, com esse exemplo, a gente entende um pouco essa questão. Nós temos a oportunidade, a gente se coloca, né, nesse gênero de condição aqui, que nós escolhemos, nesse exemplo que eu citei, né, do jovem que tem que travar essa luta aí contra a rebeldia, mas ele não consegue, ele acaba desencarnando de uma forma violenta, de uma forma que choca, né, por ser uma condição de juventude, onde ele teria uma vida pela frente, né, por se expor a um perigo, a um risco, a uma condição. Então, ele recebeu toda aquela condição, ele tinha aquela intuição que ele tinha que agir de uma forma mais assertiva em relação à segurança, a ouvir os pais, mas ele se deixou levar, né? E quanto mais a gente se afasta do nosso objetivo, dessa nossa missão, mais a gente vai ter que fazer o reajuste, né? Ajustar esses equívocos, né? E a gente tem a oportunidade de estar refazendo esses passos e a gente se perde no caminho e deixa passar a oportunidade, né? E cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma tarefa. E quando o homem, né, ele se desvia das leis divinas, né, ele acaba sendo prisioneiro da sua própria inferioridade. Então, ele acaba sendo uma vítima, né, dessa condição ainda de homem primitivo, vamos dizer assim, né, de tá preso muito a essas condições ainda da dificuldade que o espírito ainda carrega, ele acaba sendo prisioneiro dessa condição. Então, aí está a fatalidade, né, que são as suas próprias escolhas. Então, não existe, né, o fatalismo para todos, né? Para os que já entendem o processo da vida, na prática do amor, na prática da caridade, né? Aqueles que já conseguem fazer essa transformação moral, a reforma íntima, transformando os vícios em virtudes, né? Eles têm essas provações, talvez essas fatalidades aliviadas o bem que eles fazem ou pelo caminho amoroso que eles escolhem. Então, às vezes uma fatalidade, né, que está marcada na nossa existência, ela pode ser atenuada. Se, por exemplo, nós tivermos que desencarnar num acidente e ainda não é aquele momento, ou essa condição ela pode ser postergada, ou aliviada pelo bem que nós fazemos em benefício ao próximo, tendo uma oportunidade de mais tempo para ainda reforçarmos mais a nossa condição, né, de melhoramento. Então, tudo está atrelado com o que nós plantamos, né? Então, a nossa colheita ela está atrelada com o plantio. Então, nós podemos colher os bons frutos das boas atitudes, da nossa transformação moral, né? Então, a vida ela é uma doação divina. E quem dá, né, recebe também nessa vida. Isso é a lei de justiça. Então, nós temos que ter sempre gratidão
haja o que houver, né? Tudo que nós passamos são as nossas escolhas, mas nós temos que compreender que também temos o nosso livre-arbítrio e a nossa condição de progresso, de nos melhorarmos a cada dia para superar essas fatalidades, né, que nós mesmos escolhemos, né, por necessidade que o nosso espírito tem de refazer alguns percursos. E na próxima questão, né, Kardec pergunta para a espiritualidade: há homens que enfrentam os perigos dos combates com certa persuasão de que a sua hora ainda não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Então, Kardec pergunta aqui que tem alguns que entendem na hora do combate que a sua hora não chegou. Então, tem fundamento, né, nessa certeza, nessa segurança que algumas pessoas têm diante do perigo? E a espiritualidade responde: muito frequentemente o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter de que não morrerá ainda. Este pressentimento lhe vem dos seus espíritos protetores, que querem adverti-lo a estar pronto a partir ou de levantar sua coragem nos momentos em que ela é mais necessária. Pode vir ainda uma intuição de que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe que deve cumprir. Então, tem alguns que estão ali vivenciando um momento de perigo, né? E diante daquele perigo, né, eles reconhecem que a sua hora ainda não chegou. E eles enfrentam o perigo com coragem. Esse processo ocorre por inspiração ou por intuição, que pode ser durante o nosso dia, através de alguma situação, ou através do sono. Então, às vezes, nós passamos por momentos de perigo e nós temos ali aquele sopro, né, intuindo para que a gente tome alguma atitude, né, de coragem, de enfrentamento. E a espiritualidade, ela nos dá aquela condição de que, se você for agir dessa forma assertiva, você vai se livrar do perigo. Então, muitas vezes, nós somos intuídos, sim, estamos diante de alguma adversidade, de um perigo iminente, e somos intuídos ou a desviar a rota, ou qualquer gesto, qualquer condição que nos afaste de uma condição de perigo. E por intuição, às vezes é uma fração de segundo, às vezes nos desviamos de um caminho, de uma bala perdida, ou de um acidente de trânsito, ou até mesmo um acidente doméstico. Por intuição, né, nós encontramos força e coragem e conseguimos nos livrar, né, daquela condição adversa. E se existe esse perigo, né, a providência divina muitas vezes nos mostra a maneira de se defender daquela condição. Mas por isso é importante, né, nosso despertar para a luz, né, o despertar da nossa consciência, essa consciência espiritual que nos conecta, né, a esse plano amoroso. Quanto mais nós alcançamos, né, as virtudes mencionadas por Jesus no Evangelho, né, mais aumenta a nossa sintonia com os benfeitores, né, e essa conexão ela fica muito mais assertiva, porque nós nunca estamos sozinhos. Então essa conexão, né, de nós fazermos esse exercício, né, do alimento espiritual, através da prece, através da confiança em Deus e na sua justiça, através da nossa humildade, nós vamos aliviando as nossas aflições. A nossa tarefa, a nossa missão, ou a nossa provação, ou a nossa expiação,
ela vai ficando, né, mais leve, porque a gente pede o recurso e a assistência dos benfeitores. E quando a gente se coloca, né, nessa condição de humildade, eles vão estar sempre conosco. E a próxima questão, né, 858, Kardec pergunta, né, para a espiritualidade: por que aqueles que pressentem sua morte a temem, geralmente menos que os outros? Então, Kardec coloca aqui uma situação que aqueles que têm o pressentimento de que a morte está chegando, parece que eles têm menos medo que outras pessoas. Por que que isso acontece? E a espiritualidade responde: se a morte não pode ser evitada, é o homem que teme a morte e não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende sua liberdade e a espera. Então aqui, né, bem simploriamente, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele está desprendido da matéria. E ele sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual. E ele almeja esse regresso. Então está muito atrelado, né, essa questão do pressentimento, está atrelado à evolução espiritual. Porque o espírito, ele não tem medo da morte. Quem teme a morte é o homem, né? O homem de carne, o homem material. Então, a verdade, ela é sempre mais agradável para aquele que se encontra preparado em recebê-la. Está aqui a condição do processo evolutivo de cada espírito. Então, aquele que tem mais conhecimento, ele não tem medo da verdade. Porque aquilo, para ele, é muito claro, né? É muito lógico. Para o espírito, a morte é o retorno, né, à pátria espiritual. Então, para aquele espírito, né, que cumpre a sua tarefa aqui na Terra, aquele que veio, né, na sua tarefa e cumpriu toda a sua tarefa, né, o desencarne, a morte é um mérito. Aqueles que ainda, né, estão condicionados às paixões terrenas, né, são esses que temem a morte. Porque quanto mais paixões, né, atreladas ao mundo material, mais dificuldade de entender, né, essa questão do espírito, né? O homem inteligente e espiritualizado, ele compreende que a morte é uma libertação. Então, para o espírito que já é evoluído, né, ele já tem essa condição, ele já está espiritualizado, ele entende que a morte é uma libertação, é um mérito, né, por ter cumprido a sua jornada, a sua tarefa. Então, a doutrina espírita, né, ela vem nos ensinar a encarar, né, face a face a morte e vencê-la. Porque compreende, né, que tudo é vida e ninguém morre, que tudo caminha para a evolução. Então, a doutrina, ela veio nos esclarecer. Ela veio matar a morte. A doutrina espírita, ela matou a morte. Porque tudo é vida. O espírito é um processo contínuo de evolução. E é assim que nós caminhamos. É isso que nos espera, né? Moradas mais felizes que alcançaremos através da nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus.